dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos com mais um Seriodcast e hoje estou num lugar ultra mega blaster especial, com uma pessoa também super especial. Eu estou aqui com a Taine, eu estou no Senap, mas eu não vou dar nenhum spoiler, viu, Taine? Eu vou deixar que você se apresente. Então, quem é você na fila do pão? Que difícil essa pergunta, Diana, muito difícil. Antes eu vou dar um contexto, vou contextualizar. Tá. Eu estou acostumada a ser a ouvinte, a escutar outra. Então, quando eu tenho que promover, elaborar algo sobre mim é difícil. Eu percebi isso no processo terapêutico, mas vamos lá. Tá. Boa tarde, bom dia, boa noite, vou aproveitar o gancho dela. Como ela já disse, eu me chamo Taine Campos, sou uma profissional da área da saúde mental, eu sou psicóloga aqui na Escola Senap. Quem eu sou na fila do pão? Quem eu sou na fila do pão? Eu vou falar que, vou fazer um paralelo. Taine antes de ser mãe e Taine depois de ser mãe. Porque assim, eu consegui promover essa mudança interna depois da minha primeira gestação. Antes da minha primeira gestação, a Taine na fila do pão era uma pessoa, eu vou usar esse mesmo paralelo. Eu entrava na fila do pão, eu comia de novo. Aí não estava satisfeita, eu entrava na fila do pão. Eu estava satisfeita, mas eu queria repetir o pão. E eu não tinha esse cuidado interno, esse cuidado com a saúde mental, com a saúde física. Apesar de ser da área da saúde mental, a gente se doa mais para o outro. E a gente vai deixando a gente um pouquinho de lado. Depois que eu passei por esse processo da minha primeira gestação, da maternidade, eu vi o quanto é importante estar bem. Tem quanto tempo? 1 ano e 11 meses o bebê tem, o primeiro amor. E agora, a Taine na fila do pão é aquela mulher que repensa, é necessário estar aqui novamente? É fisiológico? É emocional? O quanto que isso vai me fazer bem? Então eu repenso mais as minhas atitudes, as minhas condutas, para que eu esteja bem para mim e bem para o meu filho. Vou fazer esse paralelo. Eu gosto muito de falar que, além da minha vida profissional, eu tenho minha vida familiar. Então, meu filho, eu gosto muito de falar do meu filho, é o meu primeiro amor e ele me promoveu essa mudança interna. Já tinha dito a ela que eu estou grávida novamente, passando por essa experiência deliciosa. Foi um planejamento do meu esposo e que a gente está extremamente feliz. Eu estou transbordando, então o chato de conversar com uma grávida é que a grávida quer falar que está grávida. Não fiquem bravos. Essa é a Taine na fila do pão hoje. Versão melhorada após a maternidade. Entendi, muito bom. Taine, você e sua família são de onde? A minha família paterna é daqui de Pimenta, mas eu nasci em Manaus e residi em Manaus até os meus 17 anos. E depois que eu terminei o ensino médio, aconteceram muitas coisas com minha família e que retornaram e eu vim junto. Eu não queria vir pra cá de forma alguma, não queria. Questão de adolescente, minha vida tá ali, meus amigos estão ali, o que eu vou fazer ali? Sair da capital pra vir pro interior, foi um choque assim. Antes eu vim aqui apenas pra passar férias, ficava no sítio da minha avó, mas só. Eu sabia que eu podia voltar. Foi muito difícil, mas hoje, se você me perguntar, eu não me vejo morando na capital de forma alguma. Me adaptei aqui com uma facilidade tão grande que não consigo. Já estou aqui há 11 anos. 11 anos aqui. E a tua escolha, né? Ser psicóloga, teve algum motivo especial? Como que é isso? Não teve nada de extraordinário. Não teve. Eu lembro que a primeira vez que surgiu a possibilidade, eu tinha por volta dos 13 anos. Eu iniciei um curso de inglês, minha mãe me colocou no curso de inglês. No primeiro dia do curso, a professora promoveu um teste vocacional. Eu não sabia o que era, enfim, realizei o teste. E o resultado deu que, primeiro, uma ótima profissão para eu seguir seria psicologia. O outro, eu sei que não tem nada a ver comigo, eu não sei como deu aquele resultado, que seria apresentadora de programa de televisão. E mais voltado para a área da saúde mesmo. Mas, na época, quando eu fiz o teste, tinha 13 anos, eu queria muito ser médica obstetra. Nossa, mas deu muito longe, eu não tenho perfil. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso, quis me profissionalizar, vou iniciar uma graduação e escolhi psicologia. Nada de muito extraordinário. Sim, porque tem algumas pessoas às vezes que tem alguém que inspirou da família, né? Ou teve contato
disponíveis naquela época. O que me encaixou melhor foi a psicologia. Você fez aonde? Na FAP. Aqui na FAP. Na FAP mesmo? Lembra de você? Tá. Você atende no Senap? Você atende mais algum outro local? Eu ensino os atendimentos clínicos em Cacoal. Uma professora, né? Ela tinha, minha professora na graduação, ela tem uma clínica em Cacoal, ela me ofereceu esse espaço, me convidou para atuar na clínica dela, fiquei extremamente feliz. Atuei por um tempo, mas por conta da distância, da locomoção, eu tive uma proposta aqui, que é na clínica Neofísio. E comecei a atender na clínica Neofísio, e aí eu fazia esse paralelo, Cacoal, Pimenta. Até que surgiu a oportunidade de vir atender aqui no Senap, e eu tive que fazer escolha. Sim. Tive que abrir mão de Cacoal. Mas eu atendo atualmente no Senap e na clínica Neofísio. Mas aí como é que você divide a tua agenda com esses atendimentos? Eu atendo na clínica Neofísio segunda, o dia inteiro, e sexta-feira na parte da manhã. Faço atendimento na parte da manhã. E atendo aqui no Senap de terça-feira a sexta-feira na parte da tarde. Então eu atendo terça, quarta e quinta e sexta-feira no período da tarde. Entendi. Divido Os os atendimentos assim. E como que é o teu trabalho que você desenvolve aqui no Senap? No Senap, eu desenvolvo um trabalho voltado para o público-alvo, que são pessoas, crianças, que estão dentro do espectro do autismo, do TEA, do autismo. Então eu trabalho diretamente com elas, eu desenvolvo o trabalho de estimulação cognitiva, estimulação sensorial, intervenção comportamental, porque o autismo ele altera principalmente os comportamentos. E aí a gente precisa montar uma intervenção comportamental para que esses cuidadores, os pais, consigam fazer em casa para conseguir modificar esse repertório. Repertório é tudo aquilo que a criança desenvolve e ela consegue estar realizando. Então geralmente é um repertório mais defasado, mais aquém do esperado, comportamentos disruptivos, muitos comportamentos inadequados. E aí a gente precisa promover intervenção baseada nessas dificuldades de cada criança para que ela consiga tirar isso do repertório dela. E a gente tem que substituir por algo mais adaptativo. É dessa forma que a gente trabalha aqui. Bacana. Você conversando, eu viajei aqui, fiquei pensando, por exemplo, como que os pais descobrem isso? Como que é isso? Eu pergunto de leigo mesmo. O mais comum é na primeira infância, e o mais comum que chama a atenção dos pais é o atraso da fala. Só que esse atraso da fala acarreta outros comportamentos, mas o sinal de alerta para eles é o atraso da fala. Então a criança chega aos 24 meses e não fala. Aí eles começam a perceber, as pessoas começam a falar em volta, olha, não está certo, não está normal, procura um profissional. Aí sim que eles vão atrás do atendimento. Desculpa te interromper, esse não falar é ficar quietinho sempre? É não falar. É não falar, porque tem crianças que fazem barulhinho, interagem. Não falar. Elas não falam. Elas podem fazer onomatopeias, que são os sons dos animais, o barulhinho do carro, do bumbum, do avião, mas elas não falam. Ou se falam, são falas não funcionais. Quando eu falo funcional, é conseguir comunicar aquilo que deseja, pedir alguma coisa. Se elas falam coisas como ecolalias, por exemplo, repetição de palavras. Água, 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 é muito comum falar. Cores. Azul, azul, azul. Elas falam assim, dessa forma, repetindo palavras sem função aparente, mas não com a funcionalidade de pedir alguma coisa, de comunicar alguma coisa. Sempre, a maioria das vezes, é o atraso da fala. Mas existem aquelas crianças com autismo que são verbais, que falam, que conseguem ter uma boa interlocução, uma boa comunicação, mas elas apresentam outros comportamentos. Geralmente, quando a criança é verbal, a tendência é elas aparecerem na clínica mais tarde, 5 anos, 6 anos, porque o sinal de alerta é a fala, principalmente, ou comportamentos repetitivos. Então vamos pegar um caso desse que ele atrasou um pouquinho, porque fala normal, então quais são os outros sinais? Fala, mas às vezes com muitas repetições. Essas crianças geralmente que têm autismo e conseguem se comunicar, elas repetem muitas coisas na hora da comunicação.
Mas aí tá, mas ela está se comunicando. Então uma criança, por exemplo, oi, tudo bem? Tudo bem. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Às vezes ela não respondeu, ela só repetiu. Ela pega um gancho da nossa fala e fica repetindo. Mas os pais às vezes demoram para fazer uma associação que aquilo não vai bem. Sim. Quando elas começam a entrar na escola e algum profissional da educação, uma professora, olha, não está bem. Porque ela fala de forma expansiva, mas ela não consegue ter uma comunicação receptiva. Compreender o que é dito a ela e conseguir formular uma resposta. Não formula uma resposta. E geralmente também tem outros comportamentos, porque o autismo não é só atraso da fala. Comportamentos repetitivos, os flaps, movimento de pêndulo. Existem crianças que ficam assim, as pessoas não associam que isso pode ser um comportamento estereotipado. Rigidez na forma de brincar, então ela brinca com o outro, mas só se for do jeito dela. Ela não aceita a intenção do outro. E muitos autistas, a maioria tem essa dificuldade no socializar. Tem essa dificuldade bem marcante. Mas aí a criança, ela brinca com outra criança, ela brinca com outro adulto, mas sempre da forma dela. A gente fala que isso é uma rigidez comportamental, uma inflexibilidade de mudança. Acontece alguma coisa na rotina, a criança desregula, apresenta birra com muita frequência. Quando eu falo birra, é muito importante esclarecer que birra faz parte do desenvolvimento infantil, uma criança típica ou atípica. Mas quando é uma criança atípica, isso é muito mais intenso. A ponto dela desregular, a ponto dela se ferir, se autoagredir ou agredir terceiros. E aí que a gente verifica que esse comportamento não tá dentro do esperado. Aí a gente fala que é um comportamento atípico. Um comportamento que não é esperado pela idade. Por exemplo, meu filho faz birra. Faz. Eu preciso me preocupar. Que bom que ele faz. É uma criança. E faz parte do desenvolvimento infantil. Crianças têm birra, gente. A criança não tem maturidade de lidar com o não, de lidar com espera. Não tem essa maturidade. O cérebro dele não consegue processar da mesma forma que a gente consegue. Depois eu consigo, amanhã eu vou. Às vezes é difícil para o adulto. Era isso que eu ia falar. Quantos adultos que a gente não conhece que fica agoniado, que é ansioso, não, e quer tudo para longe de uma criança que não está aprendendo a lidar com sentimentos. Imagina você querer muito alguma coisa, Diana. Você quer muito, e alguém diz que você não pode naquele momento, que você não vai conseguir. Você vai ficar frustrado. Mas nós somos adultos, que a maioria deles, a gente consegue lidar com essa frustração de uma forma mais adaptativa. Criança não. Sim. Ela desregula, ela chora, ela precisa externar o que ela está sentindo. Aí vem a necessidade da birra. Me fala, eu vou fazer 2 perguntas. Você escolhe a ordem que você responde. O que é o autismo? E, por exemplo, como seria uma forma de eu não magoar, por exemplo, a família e falar assim, tem um filho autista? Você fala autista ou autismo? É um pouco ofensivo? Como é que está sendo essa abordagem? Então vamos pela ordem da primeira pergunta, que é o autismo. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando eu falo neurodesenvolvimento, desenvolvimento cerebral, comportamental, social, cognitivo, tudo que envolve o outro e ele mesmo. Não existe nenhum exame de imagem de sangue que possa ser feito para diagnosticar se a criança tem ou não autismo. O autismo ele é feito por critérios diagnósticos clínicos, mas muitos profissionais na área da neuropediatria, por exemplo, eles precisam fazer pedidos de exames de descarte, ressonância para verificar se não tem uma alteração fisiológica no cérebro, exame de Bera para verificar se a criança não tem um problema auditivo. Então é necessário realizar esses exames para descartar qualquer função fisiológica que possa responder a esses comportamentos. Feitos os exames, tudo descartado, está tudo bem. Aí a gente começa a fazer a investigação para o transtorno. E a criança precisa encaixar critérios diagnósticos para fazer parte desse transtorno. Então o autismo é uma alteração na forma de receber as informações. Eu, você, temos um desenvolvimento típico. Um desenvolvimento típico é um desenvolvimento esperado para a idade daquela pessoa. Então é esperado que a criança com 4 meses role, com 6 meses role, com 6, 8 meses ela começa a sentar, 12 meses ou 14 meses ela começa a andar, com 16, 18 meses ela começa a soltar palavrinhas soltas. Isso é esperado para a idade. A gente observa que quando a criança ela não começa a fazer isso que é esperado,
a gente já tem que começar a ficar um pouquinho atento. Existe o tempo de espera. O ideal, por exemplo, o andar. Começam às vezes com 8 meses, depende de alguma criança. Com 8 meses, tem crianças que vai andar com 18 meses. Até 18 meses é um tempo adequado. Não precisa acender o sinal de alerta. Sim. Mas chegou aos 24 meses, a criança não está andando, aí ela já entra no grupo de atraso motor. Crianças com autismo geralmente não tem atraso motor, mas tem atraso social. Então aquela criança que às vezes sorri pouco, que não tem essa troca de olhares, que o parabéns pra você. O ideal é que a criança, o que ela vai fazer, ela se interesse por você, se interesse pelo barulho. O que você está fazendo? A criança com autismo não. Ela não se interessa, ela está olhando outras coisas, ela não imita você. Aí vem um atraso de fala, porque a fala, para ela surgir no nosso desenvolvimento, precisa ter pré-requisitos. O pré-requisito é contato visual. O pré-requisito da fala é contato visual, é imitação. Então, para que eu consiga imitar seus gestos, eu preciso olhar para você. Mas se eu não olho, dificilmente eu vou imitar. Se eu não imito, dificilmente eu vou conseguir aprender a falar, utilizar a fala como função. Então, a criança desenvolve, ela se desenvolve, só que de uma forma diferente. Não existe anatomicamente, como eu posso ficar? Anatomicamente, o cérebro da criança com autismo é um cérebro comum. Comum ao nosso. Só que a forma de processamento que se difere. Ela processa as informações externas de uma forma diferente. Se ela processa de forma diferente, ela externa o desenvolvimento dela de uma forma diferente. Então, o autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento. E é uma frase que é muito usada pelas pessoas. Eles enxergam, eles entendem, eles vivem num mundo diferente do nosso, nesse sentido. Entendi. Deu pra... Sim, Se ficou um pouquinho mais avançado. Só antes de você responder, deixa eu só tirar o microfone aqui, que eu acho que como ele está longe, às vezes fica... Não, mas a gente continua. Aí agora, me fala sobre a questão de... Como falar, né? Eu percebo na criança, na família, algum conhecido mesmo. Não quer ofender, eu sei que a família já é sensível nesse sentido. Então, existe uma negação. A gente percebe que é difícil para os pais passarem por esse processo de aceitação. Então, se você ou qualquer outra pessoa que estiver no vídeo perceba que tem uma criança na família, ou de algum conhecido, de algum amigo, que tem um desenvolvimento atípico, um desenvolvimento um pouco diferente, você não precisa falar diretamente, olha, fulano, eu acho que pode ser autismo. Não precisa utilizar a palavra autismo, TDAH, TOD, essas siglas. Só alerta a pessoa, olha, você acha que talvez se você levasse um profissional, poderia estar ajudando nesse comportamento que ele está fazendo? Você acha que não seria viável investigar um pouquinho a mais para tirar qualquer dúvida e para ajudar ele nesse comportamento? Porque geralmente quando a gente percebe que a criança tem uma dificuldade, ela apresenta isso em todos os momentos. Aí é um gancho. Se você procurasse um profissional para estar olhando, para estar avaliando, para estar te orientando, somente isso. Agora, falar diretamente, não tem como a gente falar diretamente, porque precisa fazer exame de descarte, fazer uma série de avaliação para dizer o que é e o que não é. Porque existem pessoas e pessoas, né, Taíne? Então, acho que tem umas pessoas muito... Eu acho que assim, que não consegue controlar um pouquinho a língua delas e às vezes ela está se baseando às vezes em um dos vários itens para compor, né, esse diagnóstico. Geralmente acontece, um filho é diagnosticado com autismo, meu filho faz igualzinho, será que ele não é autista também? E não é assim, você pode ter cuidado. E se você procurasse alguém para avaliar, uma profissional, talvez poderia te orientar e te ajudar nessa dificuldade que a criança tem. Sim, então, pegando esse gancho, né, da questão dessa sensibilidade, desse cuidado, em relação ao diagnóstico do autismo. Você diria que ele pode ser doloroso quando ele é feito aos pais? Você faz isso aqui no Senap? Me conta essa história. Antes a gente fazia o processo de avaliação, recentemente isso mudou. Agora a gente faz um processo de acompanhamento de intervenção. E o diagnóstico, quem dá, para esclarecer, sempre quem dá o diagnóstico é somente o médico. Um médico especialista, neuropediatra, que ele pode dar o diagnóstico. O profissional da psicologia, neuropsicologia, fono, é feito uma avaliação, uma investigação, e essa avaliação pode ter testes
para que possam embasar os nossos contextos, as nossas visões referentes ao comportamento da criança. E aí a gente emite um relatório. Nesse relatório, no fim da conclusão, a gente coloca se a criança encaixa critério diagnóstico para determinado autismo, para determinado transtorno, fazendo um encaixe diagnóstico conforme a nossa experiência, a nossa avaliação. Esse relatório é enviado para a médica, que faz lá o acompanhamento da criança, para que junto com o embasamento dela, com a avaliação dela, ela ou vai fechar ou ela vai descartar o diagnóstico. Mas quem dá o diagnóstico é somente o médico neuropediatra. A gente fica como um auxílio para que ele possa embasar o diagnóstico dele. Por isso que ele sempre está encaminhando, fazendo uma avaliação, fazendo acompanhamento com o psicólogo, porque eles precisam dessa avaliação clínica também. Entendi. E existem graus, níveis diferentes de autismo? Existe. Eu acho que todo mundo já ouviu que não existem dois autistas iguais. Não existe. Mas é muito importante ressaltar, porque fica uma confusão referente ao diagnóstico. Quando a gente fala espectro de autismo, vou ilustrar aqui uma linha horizontal, que numa ponta aqui é um espectro de um nível mais leve, com sintomas leves. E aí cada critério diagnóstico que a criança vai apresentar o desenvolvimento dela, vai ficando grave, moderado ou grave. Por isso que é um espectro. Fala que espectro, essa palavra, que vai de uma ponta a outra. Só que o que acontece? Os níveis para a área clínica que desenvolve esse trabalho, os níveis não são importantes. Não é importante. É importante para as famílias. Então a gente percebe, isso já aconteceu muito comigo. Não, doutora, ele é autista, mas é leve. Autismo é autismo. Não tem essa menos sobrecarga. Então, o autismo leve também acarreta prejuízos para essa criança e para a família. Mas como é classificado os níveis? Por exemplo, o médico ele não vai dar o laudo de CID 6A02 grave, que é o CID do autismo. Autismo grave. Não, ele só vai colocar autismo conforme o CID. Mas ele não coloca se é grave, se é moderado, se é leve. O que vai classificar grave, moderado, leve, e até errado classificar isso antes dos 5 anos, porque os níveis se dão pelo suporte do outro, suporte do terceiro. Então, quanto mais a criança depender de terceiros para escovar os dentes, fazer higienização, para fazer alimentação, para vestimenta, para se comunicar, mais grave é o nível dela. Quanto menos suporte ela precisar do terceiro, mais leve é o nível dela. Então, os níveis se equiparam a suporte, a ajuda de terceiros, percebe? Então, não dá para fazer um nível, classificar uma criança menos de 5 anos, porque crianças menores de 5 anos precisam depende muito de um adulto para conseguir realizar as coisas. Elas estão em processo de desenvolvimento, estão aprendendo. Então, se a gente for classificar uma criança de 3 anos, sempre vai classificar como grave, porque ela precisa muito de suporte para realizar essas questões fisiológicas, de higienização, de alimentação. Então, após essa idade, quando a criança já está com idade um pouco mais avançada, que aí a gente de fato consegue encaixar no critério de se é leve, se é moderado. Mas é sempre assim. Se a criança é verbal, é mais fácil para a gente compreender se ela é verbal funcional. Porque não adianta ser verbal, mas não ter uma comunicação funcional. Agora, se a criança é não verbal, aí sim demanda mais do outro, porque a gente precisa adivinhar tudo, e explicar tudo, e ensinar tudo, e estimular sempre para que ela consiga desenvolver a fala funcional. Sim. Essa é a diferença dos níveis de suporte, leve, moderado e grave. E existe uma causa genética? Não existe um único fator hoje que hora de eu não posso falar, é por esse fator que o autismo desenvolve na gestação. É importante falar autismo na gestação porque não se vira autista. A criança nasce com esse transtorno do neurodesenvolvimento. Mas hoje, os estudiosos, os cientistas não conseguiram identificar uma única causa. Então, a causa é multifatorial, ambiental. Mas hoje o que melhor explica o autismo é a genética. Já existem estudos que comprovam que existem genes, marcadores, que já estão ali, que eles já conseguiram identificar que esses marcadores genéticos a criança vai desenvolver autismo. Então já conseguiram fazer marcadores de alguns genes do autismo. Então o que melhor explica hoje
é causa genética. Entendi. E você consegue, assim, dizer pra gente como que é o dia a dia de uma criança com autismo? Tem alguma sugestão assim, que um passo a passo que dê para facilitar a vida de uma família, por exemplo? Não dá para falar porque varia muito do nível de prejuízo da criança. Sim. Varia muito. Então, tem crianças que têm muito prejuízo na área da alimentação, tem crianças que não têm prejuízo na área da alimentação, do controle esfincteriano, tem crianças que não têm. Então, isso varia sempre de uma criança para outra. Mas aqui, no Senap, que são pessoas que procuram atendimento, porque geralmente não conseguem arcar com os custos do tratamento, são pessoas que não conseguem ter e promover, porque é caro, às vezes é muito caro. São pessoas que geralmente também precisam trabalhar e não podem estimular o filho o tempo todo. Sim. Então, aqui o Senap é a única coisa que a criança tem. Então, esse atendimento, para ela, é um atendimento multiprofissional. Faz um atendimento comigo, especializado comigo. E quando eu falo comigo, a criança passa comigo e a família tem que passar. Eu sempre deixo claro, não adianta trazer a criança uma vez por semana para ficar 45 minutos, a gente não promove a melhora de qualidade de vida dela. Então a gente precisa generalizar o que é feito dentro da clínica para a casa dela. Então eu sempre peço para que os pais entrem, para que os pais participem, para que eles vejam como eu trabalho com as crianças, para que eles possam reproduzir em casa também, já que eles não conseguem pagar outra profissional para estar realizando esse trabalho para eles. Mas poucos podem participar. E eu não falo que é falta de interesse, é por conta do trabalho. Então eles precisam sair do trabalho, deixar a criança aqui, depois voltar. Eles não conseguem esperar, porque geralmente a criança passa comigo, passa com a fono e passa com a psicopedagoga. E algumas, se necessário, passam com o fisioterapeuta também. E aí não tem como eles esperarem esse tempo todo. Então fica nessa questão de eu monto uma intervenção, eu vejo as maiores dificuldades que essa criança apresenta no repertório dela, monto a intervenção escrita, entrego para que os pais consigam realizar no decorrer da semana. Não são todos que realizam, porque demanda tempo, tem que ser estimulado de segunda a segunda, não é uma vez por semana, umas horinhas e pronto, precisa ser contínuo. E poucos fazem isso. E a gente vê que aqueles que fazem, aqueles pais que têm condições de conseguir ficar em casa, ajudar a estimular, a gente vê uma evolução melhor na criança, do que aqueles que não conseguem. Que só vem aqui mesmo e só é submetido à estimulação aqui mesmo, aqui no setor clínico. Estou aqui como aprendiz. Então, me dá um exemplo de uma intervenção, por exemplo. Olha, pai, mãe, né, você passa escrito? Dá um exemplo para mim e para outras pessoas também que não compreendem isso. Intervenção comportamental. Fazemos um levantamento. A criança inicia o atendimento, inicia os primeiros atendimentos, os atendimentos com os pais, cuidadores, fazendo anamnese clínica. E aí eu avalio essa criança por 3, 4 sessões, verifico, faço um mapeamento do repertório comportamental dela. O que ela consegue fazer, que é funcional, qual a dificuldade dela fazer algo funcional, que ela não consegue fazer. Então, com esses dados, eu consigo montar uma intervenção para que os pais comecem a estimular. Intervenção o quê? Intervenção comportamental é para que os pais diminuam comportamentos agressivos, uma agressão muito agressiva, exemplo. Qualquer coisa desregula ela e ela vai, bate na mãe, ou bate a cabeça na parede, ou acostumou, ela aprendeu a se comunicar e conseguir as coisas dessa forma. Então a gente precisa mostrar uma nova forma dela conseguir as coisas. Então aí que entra a intervenção comportamental. Eu monto por escrito o que é para fazer passo a passo. Não permitir que a criança agrida ou se agrida. Recolher dos espaços coisas perigosas, porque teve casos de criança daqui que enfiavam as coisas nos olhos para conseguir o objetivo. E começar a reforçar comportamentos mais adequados e antecipar esses comportamentos inadequados. A gente chama de comportamento disruptivo. Todo comportamento tem uma função. O comportamento, perante a ciência, todo comportamento tem uma função. A função de eu pegar isso daqui, às vezes é ficar balançando, às vezes é escrever, mas tem uma função, eu não vou fazer um comportamento por fazer. E a criança é assim. Os comportamentos inadequados têm uma função por trás. Qual é a função? Conseguir alguma coisa. Então ela aprendeu de uma forma inadequada. A gente antecipa esses comportamentos
a ponto dela não precisar emitir esse comportamento e ainda assim ela conseguir. Eu consegui antecipar isso. Sim. Eu já sabia que se eu fizesse um não, ela ia começar a fazer esse comportamento para conseguir de mim. Então o que eu faço? Eu abaixo, estou na altura da criança, eu direciono a atenção dela, caso ela queira uma coisa que não possa no momento. A maioria aqui tem um caso que era muito grave, que agora melhorou muito. A criança não conseguia esperar a hora da alimentação. Ela não conseguia esperar o preparo. Ela tinha essa dificuldade da espera. Então, se ela colocou na cabeça que ela queria agora, tinha que ser agora. Tinha que ser aquilo que ela queria. Mas não estava pronto. E aí ela se regulava, ela batia, ela se agredia, enfiava o dedo nos olhos. E aí a gente conseguiu fazer essa promoção. Aos pouquinhos vai fazendo isso. Já deixa pronto. Já deixa sempre pronto. Não espera. Você sabe que ele vai pedir aquele dia. Você sabe. Então já deixa preparado para que você peça ajuda dele. A criança tinha na época 7 anos. Peça ajuda dele. Então, você quer? Então vamos lá. Tá pré-pronto? Então vamos esquentar porque eu vou dar para você. Então você vai ajudando a criança a lidar com isso. Sim. Aos pouquinhos. A gente não consegue promover mudança assim, ó. Sim. De uma hora para outra. Uma intervenção de crianças não verbais. Nossa, só dar mais exemplo? Pode, não, tá tranquilo. Crianças não verbais. Eu trabalho em conjunto com a fono. Como que a gente estimula uma criança não verbal a começar a falar? Lembra que eu te falei de pré-requisitos? Sim. Precisamos estabelecer esses pré-requisitos na criança. Se ela não tem um pré-requisito do contato visual da imitação, não tem como ensinar ela a falar. Então a gente trabalha formas de estimular esse contato visual primeiro. Então primeiro eu mostro para a criança que é bom olhar para mim, que a gente precisa ofertar um reforço. Sempre um reforçador tátil, um reforçador social. Reforçador tátil é tudo aquilo que a criança gosta de estar. Ela sempre gosta de estar com alguma coisa, de ter alguma coisa, de brincar com alguma coisa. A gente retira isso do ambiente dela. E só começa a ofertar quando ela emitir um comportamento que eu estou ensinando para ela. Ela vai associar que ela só vai ter essa caneta que ela gosta muito se ela começar a interagir comigo. Se ela não interagir comigo, ela não vai ter essa caneta. Então eu preciso fazer essa retirada do ambiente dela para utilizar isso a meu favor. Então eu levantei, faço um levantamento desse contato visual. Toda vez que ela olhou, eu entrei, você olhou para mim. Deixa eu brincar por 1 minuto, retiro, faço ela me entregar. Às vezes o processo de retirada é difícil. A gente espera a criança se acalmar e de novo, olha pra mim, olha, você olhou, conseguiu. Aí todas as vezes fazendo essa troca eu associo. E eu vou dando um comando verbal, olha pra mim, olha pra tia, olha pra mim. Aí às vezes eu nem preciso mais desse reforçador, porque ela já sabe que é interessante olhar pra mim. Fiz o levantamento desse repertório de contato visual, vamos pra imitação, a gente ensina a imitar. Novamente, a gente utiliza outro reforçador. Criança troca de reforçador. A gente sempre precisa prestar atenção na criança para utilizar isso a nosso favor. Fiz esse levantamento da imitação, a gente começa a estimular a fala. Como? Dificulta a vida dessa criança na vida. A criança é muito independente que tem autismo, porque ela não quer precisar interagir com o outro. Então, às vezes, ela está com sede, ou ela pega a sua mão e te leva para lá. Mas ela não está pedindo, ela não está olhando, ela só está usando você como instrumento. Ou ela vai no jeito dela, se é um bebedouro, ela pega o copo e bebe água. Pronto, resolveu a vida dela. A gente dificulta. Se é um bebedouro, a gente deixa o copo lá em cima para que ela precise de mim. E aí eu entro com o comportamento verbal, eu abaixo, pede água. Só palavrinha, água. Às vezes você vai falar lá, eu entendi, você pediu água. E a gente vai aumentando esse nível de dificuldade até ela conseguir soltar uma palavra. Aprender uma palavra, a gente começa, eu quero água depois, eu quero água, assim. Um pré-requisito para atingir uma base, para conseguir o outro, e assim que vai indo. É subir uma escadinha. Um trabalho de formiguinha, aos pouquinhos a gente vai fazendo isso. E assim, você deve ter muita história, assim, eu acho que você deve se emocionar muito, porque você contando eu fico imaginando as situações, né? Ganho, sim. Quando eu comecei, quando eu entrei nessa área, eu vi, nossa, isso funciona. Nossa, assim, transbordou e é isso que eu quero fazer mesmo, é isso que eu quero. Você conseguir promover uma qualidade de vida com uma criança que antes não conseguia, não tinha, para a família também
Não tem como descrever a sensação. Eu posso imaginar. Não tem como Tem coisas descrever. que não tem preço, né? Isso, exatamente. Muito legal. E essa questão, você pode compartilhar uma história relacionada aos seus atendimentos que te marcaram de alguma forma? Olha, pensando sobre isso, uma história que me marcou não é uma história bonita, que teve um final feliz, que teve evoluções. Foi aqui no Senac, foi aqui nessa sala que eu iniciei os atendimentos. Uma criança que já tinha, 12 anos na época, bem quando eu iniciei mesmo, há uns 3 anos, e ela tinha, assim, muito comportamento agressivo, muito com os pais, com a mãe que já era de idade. Ela me agrediu, ela agredia os outros profissionais. Assim, eu consegui atender por pouco tempo, assim, só umas 4 sessões e a mãe já retirou a criança de tudo, de tudo. Então eu fiquei muito sensibilizada com a história da criança, com a história de vida, porque é uma história muito sofrida. Mas são pais de idade, poucas condições, mínimas condições, e a criança ela vai evoluir, eu acredito eu, que hoje eu sei que ela não está sob atendimento, só está indo para a escola, por aí, mas a escola quando ela vai, ela não consegue aprender, porque ele não consegue ficar na sala de aula. Então eles só colocam na escola por colocar, porque eles não conseguem ter manejo comportamental dessa criança. Então a criança só fica ali, e fica andando, e não consegue ter esse aproveitamento. Por eles não terem esse conhecimento e os professores não conseguirem ter esse manejo comportamental, ele só vai intensificando essas dificuldades dele, de baixa socialização, de rigidez, de inflexibilidade, de agressividade. Então todos em volta dele se movem para que ele não agrida. Então todos cedem para que ele não agrida. E isso não é funcional, porque ele vai se tornar adultos que a gente vê que tem autismo, que infelizmente ainda existe adultos com autismo que são acorrentados, porque os pais não conseguem lidar com o comportamento. Mas não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque ele não aprendeu de outra forma. Ele só consegue se expressar dessa forma. Infelizmente, não sei que aconteça alguma coisa, alguém interceda por ele, mas assim, não tem contato. Mas é triste a situação dele. Me marcou isso, porque poxa, eu não pude fazer nada. Nem deu tempo de fazer nada. E a mãe tirou daqui de todos os atendimentos, com a psicopedagoga, com a fonte. Teve uma questão da locomoção, foi ofertado para buscar, mas enfim, mesmo ainda assim ela não quis retornar. Porque é difícil também, porque como eu falei, não adianta vir só aqui, precisa ter essa continuidade em casa. E o fato de ter essa continuidade em casa era difícil para a pessoa também, por ser de idade, por ser dona de casa, por ter outros afazeres, por achar que não dá conta e que não consegue. Vai me dar mais trabalho ainda. É difícil. Não, e você falando, eu fico pensando assim, quantas famílias desistem? Desistem. Né? Quantas crianças, quantos adultos nessa situação, porque a família, enfim, tem motivos, mas é muito triste. Só que não é muito exposto. Se a gente for procurar, tem em cada cidade, tem uma história assim, que uma pessoa, um adulto é acorrentado. Um caso recente, que eu vi nas redes sociais, nos jornais, que uma mãe de 39 anos faleceu e a criança ficou 12 dias com ela. Uma criança autista de 6 anos ficou 12 dias com o corpo da mãe. A criança não verbal. Então só foram sentir falta dessa mãe 12 dias depois. O tanto de coisa que essa criança sofreu nesses dias sem suporte. Não verbal, com essas dificuldades de compreensão. Então essa falta de rede de apoio que a família também tem, isso também prejudica muito. Não tem essa rede de apoio. É a família, Não tem essa outra rede de apoio, essa ajuda. Eu fiquei pensando, só sentiram falta 12 dias depois, gente. 12 dias depois. Eu me coloco num lugar, isso aconteceu, olha, eu falo sempre com minha mãe, eu terminei pra minha casa, eu falo sempre com ela, mas é todos os dias. A gente tem esse contato, esse convívio com as minhas amigas, com o meu marido. Então eu acho que alguém sentiria minha falta, mas essa mãe ninguém sentiu. Por quê? Porque a maioria das mães era uma mãe solo, às vezes não compreendida, e ela, pelo filho dela, acaba se isolando, não tendo vida social,
não tendo tempo de sair, de esparecer um pouco, porque não tem ninguém para ficar com o filho dela. Então a mamãe se isola, que vive com o filho, e acontece isso. Isso que é desesperador. É de parte do coração. É desesperador. Existem casos aqui em que essa situação, mãe solo, com filho com transtorno, com outros filhos, ela por ela, família longe, isso é difícil. Isso é difícil. Então o Senap acaba também se tornando a família, porque está sempre aqui. Sim. Quando falta, né, elas precisam avisar, e se não avisa, a gente entra em contato, aconteceu alguma coisa, não pôde vir, então a gente sempre tem que manter esse contato, sempre. Para que isso não aconteça. Isso, para que isso não aconteça. Legal. E assim, existe algum grande desafio na tua vida profissional que te trouxe muito aprendizado? Ou teve um desafio muito grande que te trouxe esse aprendizado? Eu falo que o primeiro desafio, vou até falar, que foi quando eu comecei a estudar sobre o autismo, porque na graduação eles preparam os alunos profissionais para lidarem com demandas emocionais, transtornos emocionais, depressão, ansiedade, TAG, mas para o transtorno de neurodesenvolvimento, não, é uma pincelada. Então, o que eu aprendi sobre o autismo foi fora da faculdade. Eu estava no meu 7º período de graduação, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar de CAT, até uma acompanhante terapêutica, uma criança com autismo. E a minha mãe trabalhava como babá para essa criança. Minha mãe trabalhou anos para essa família. E aí ela me autorizou falando dela, Regiane e João Paulo. Passaram a fazer um acompanhamento do filho deles, uma profissional de Cacoal, muito renomada, aprendi muito com ela. E ela solicitou a SAT, uma acompanhante terapêutica, que é fazer exatamente isso que eu falei. Fazer um acompanhamento profissional na clínica e em casa para fazer estimulação. Então eu trabalhava de segunda a sexta-feira, 4 horas semanais. Porque se preconiza que para desenvolver crianças com autismo tem que ser 40 horas semanais, mas no mínimo 20 horas semanais de estimulação. Nossa! Quanto mais a criança estimulada, melhor. Sim. Hoje reduziu essa expectativa de 40 horas semanais para pelo menos 20 horas semanais. Então não são todos que conseguem arcar com uma profissional particular, mas com outra profissional para ficar ali ajudando o filho. Então essa outra profissional, vou citar o nome porque eu não sei se pode, melhor não, ela me passava essas intervenções comportamentais para que eu pudesse levantar as habilidades no repertório dessa criança no decorrer da semana. E foi aí que eu conheci, foi aí que eu entrei nesse mundo do autismo. Grande desafio. Isso, e aí quando eu vi, puxa, isso é muito sério, porque a gente precisa sempre procurar um profissional com especialização em ABA, análise do comportamento aplicado. Não é todo psicólogo que pode atender uma criança com autismo, precisa ter especialização para saber lidar. Para saber manejar os comportamentos, estimular, diminuir comportamentos inadequados, aumentar os comportamentos adequados. Então, pesquisem os profissionais, precisam ter especializações em análise do comportamento aplicado. Muito importante reforçar isso. Terminei minha graduação, ainda fazendo acompanhamento dessa criança, e comecei a minha especialização, que é necessário. E terminei já a minha especialização e já vou iniciar outras nesse ano que vem. Que legal. Porque não pode parar de estudar. O CID, que é a classificação de doenças mundiais, mudou 1º de janeiro desse ano. Então tudo muda a classificação, a gente precisa estar revendo novas estratégias, tem que estudar sempre, gente. Para qualquer área. É verdade. Não pode parar de estudar para qualquer área. A evolução ainda tem que ser contínua. Exatamente. Não adianta, porque o conhecimento atualizar. não existe uma verdade única que vai descobrimos algo hoje, daqui a um ano, Bom, isso é tão real que quando eu iniciei os meus trabalhos, o ideal para trabalhar uma criança que faz muita birra é ignorar. Então foi me ensinado isso. Ignora a criança. Não olha para a criança, vira de costas. E depois que eu estudei, eu vi, gente, não ignora, gente. Não ignora, vocês precisam acolher essa criança porque ela está externando o que ela está sentindo. Externam de uma forma inadequada, externam, mas para que eu possa ensinar
uma nova habilidade para ela, eu preciso me conectar com essa criança. Sim. Quando eu falo acolher não é ceder o que ela quer. Acolher não é pegar no colo. Acolher é ficar de igual para igual, na mesma altura. Disponibilizar os braços. Se ela quiser vir te abraçar, ela vem. Se ela não quiser, você respeita. E ficar ali do lado dela, naquele momento. Quando ela se acalmar, você ensina uma nova habilidade. Eu entendi que você ficou chateado, mas você pode falar, você pode mostrar de uma outra forma. Então eu acolhi o que ela sentiu e ensinei uma nova habilidade. Porque você ignorar por ignorar, quando você ignora, a criança ela pode evoluir a desregulação. Antes ela estava só chorando, não deu certo, ela percebeu que você não está percebendo a frustração dela, ela começa a se bater. Aí dá certo. Aí eu paro tudo e vou lá e não! Aí o que a gente ensinou pro cérebro dessa criança? Quando eu bato, ela vem. Não percebe? Então, antes, quando eu iniciei esse processo, eu aprendi, ignora, foi me ensinar. Mas agora isso aqui não é assim. É necessário acolher para ensinar uma nova habilidade. Assim que funciona. Muito legal. Interessantíssimo, porque se você parar e pensar, faz todo sentido. E nós aprendemos assim, ignora. Claro, não para. Não funciona desse jeito. Me conta assim, quais os profissionais e atendimentos que tem aqui no Senac? Somos em duas profissionais da área de psicologia, eu e a Bibi. A Bibi ela é voltada para o atendimento ao cuidado com os pais. Alguns pais necessitam, surgiu vaga, ela realiza esses atendimentos. E atendimento com outros alunos que aqui também são matriculados, que têm outras deficiências, e ela faz esse acompanhamento. E o meu trabalho é desenvolvido somente com crianças que têm transtornos no neurodesenvolvimento. Tem a Fono, que é a Daiane, que também faz esse acompanhamento com crianças com transtornos no neurodesenvolvimento e outras deficiências que têm dificuldade na verbalização. Tem a Selma, que é psicopedagoga, que trabalha nessa área educacional, a Selma e a Rose. Elas realizam esse atendimento com as crianças também com autismo para ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança. Esses são os profissionais. E na área também da fisioterapia. Fisioterapia voltado mais para demandas de pessoas com deficiências físicas, mas alguns também, por terem um hábito, a facilidade para eles de andar na ponta dos pés, eles também precisam passar por esse acompanhamento com os físios, o fisioterapeuta, para ensinar e ajudar, porque ocasiona a longo prazo um problema na coluna se eles ficarem andando na ponta dos pés. Aí também eles precisam passar pelo fisioterapeuta. São dois que tem aqui, realizando esse trabalho. E em relação ao seu trabalho na Neofísio, aí como que é? Existe uma demanda? Eu prefiro atender esse povo aqui, como que é? Quando eu comecei na área clínica, eu ainda não estava com a minha especialização voltada para o autismo, mas eu atendia grande demanda, livre demanda. Adulto, geralmente crianças que também mas que não tinham transtornos, eram outras questões, mais adultos, público maior, feminino e mais novo também, sendo assim de 20 a 30 anos. É o público que mais procura atendimento psicológico. Que mais procura. Qual é o motivo assim da te procura? Demanda emocional. Problemas emocionais por conta de adversidades no casamento, relacionamento, transtornos emocionais, geralmente depressão e ansiedade. As duas pessoas, eu vejo que a ansiedade foi muito banalizada, como o autismo também é muito banalizado. Tudo agora parece que é ansiedade, não é? Ansiedade, gente, ansiedade é algo natural, é inato do ser humano, é natural a gente sentir ansiedade. Fica patológico quando isso gera prejuízos para mim, isso gera prejuízos para minha vida. Mas tudo é ansiedade, tudo eles colocam culpa na ansiedade, não é? É que as pessoas banalizaram a ansiedade. Peguei sua tosse. Meu Deus do céu. Gente, não é Covid, tá? Não é Covid, isso é psicológico. É psicológico. Você falou, mencionou, quando gera um prejuízo. Dá um exemplo, o que seria um prejuízo? Pessoas que estão dentro do transtorno de ansiedade, elas têm ataques síndrome de pânico, ataque de pânico. Ela deixa de ir em certos lugares porque ela sabe que isso vai dificultar a vida dela. Então ela começa a ter uma conduta evitativa, fuga. Eu deixo de fazer certas coisas por medo disso acontecer comigo de novo. Isso gera dificuldade de ficar sozinho, sempre precisa de alguém para estar perto dela, porque é um medo que a pessoa não consegue explicar. Ela sente medo de morrer, alguma coisa vai acontecer. O fato de eu estar sozinha
é um gatilho, alguma coisa vai acontecer comigo. Isso gera prejuízo para a pessoa, ela começa a ter dificuldade para dormir, dificuldade para ter uma vida social. Começou a causar prejuízo, gente, transtorno. Agora o fato de eu descontar, ai, gente, eu tô ansiosa, vou comer. Eu com a vida, não. Compulsão. Não é compulsão, gente. Uma palavra também foi banalizada. Assim, é sua vontade de comer, é sua vontade de comer. Compulsão, você não tem controle. Você come de tudo, você não controla a sua vontade. Isso é uma compulsão. Você come algo salgado, doce, tudo misturado, azedo, você não consegue controlar. Falta de controle. Eu ainda não encaixo, então ainda não. Não faço seu diagnóstico não, tá? Eu falo que o autismo foi banalizado por isso. Sim. Isso dificulta o processo de levar a criança para o atendimento. Por quê? Pesquisei no Google, pai Google, gente, autismo. Criança de 7 anos, maioria, 7, 8 anos, com muita dificuldade, depois de 5 anos, né? Muitas outras dificuldades, mas assim, lá no Google tá, no checklist. Sim. Não olha, não atende aos chamados, não fala. Aí a pessoa vai pesquisando, não, mas olha, não, meu filho fala, não. Mas aí quando eu vou avaliar a criança, eu demorei muito para trazer, porque pediram para trazer, mas quando eu vou avaliar a criança, ela fala com ecolalia. Ela olha, mas eu preciso chamar 3, 4, 5 vezes para ela olhar, para aí sim ela atender. Porque antes disso ela está tão focada em alguma coisa que o mundo na volta dela é como se não existisse. Então eu preciso balançar, sacudir para que ela, quando eu falo para a criança, não é criança, gente. O universo para que ela perceba que alguém está falando com ela. Aí ela fala, às vezes, muito comum, né? Meu filho fala, mas aí eu vou avaliar a criança. Azul, vermelho. Oi, você gosta de carrinho? Vermelho, carro. A criança tá falando, mas não é uma fala funcional. Eu falo que o pai Google dificulta às vezes, né? Mas é mais uma negação interna também, porque a mãe e o pai sempre sabem. Mas é difícil elaborar isso. A gente fala que é um luto. Quando a gente está esperando um filho, planeja um filho, a gente vislumbra o quê? O melhor para o nosso filho. Eu quero jogar futebol com meu filho, eu quero fazer com a minha filha, eu quero levar ela no salão. Não que você não possa fazer isso com o seu filho que tem autismo. Você pode fazer e deve, mas às vezes você precisa ter uma série de terapias para você conseguir chegar nisso. É todo um processo. Não é como um desenvolvimento típico. Não é como um desenvolvimento típico. E quando a gente recebe o diagnóstico, pronto, a gente passa por esse processo de luto. Luto pelo filho que eu idealizei e eu não tenho. A gente precisa entender. Isso deve ser uma luta interna muito grande, difícil e assim, eu acho que é de certa forma polêmica quando você fala, quando você verbaliza. É hipócrita eu chegar aqui e falar assim, eu não quero um filho saudável. E também, mas é óbvio que se eu não tiver, eu não vou deixar de amar ela. Sim. Né? Mas assim, as pessoas, nossa, mas Exatamente. tem um peso quando você fala isso, né? Claro, a gente idealiza um filho saudável. Sim, e quando a gente recebe essa informação, por mais que lá no fundo a gente já sabe que tem uma coisa que não tá andando nos trilhos, né? É um papel que controla ali, o diagnóstico, e não tem como voltar ali. Uma vez emitido esse documento, não tem como. Não existe, gente, autismo não é uma doença, ficar bem claro. Autismo é uma deficiência. Uma vez que a pessoa tem, ela sempre vai ter. Ela vai viver com autismo, crescer com autismo, se desenvolver com autismo, vai ter uma vida com autismo, ela nunca vai deixar de ser autista. Mas por que então tem que fazer tanto tratamento para que a gente consiga promover uma qualidade de vida e para que ele se torne um adulto funcional? Um adulto funcional, um adulto que consiga pagar as próprias contas, que consiga ir ao supermercado, que consiga fazer a própria comida, que consiga resolver a sua vida sem precisar do outro. Então as terapias é promovendo que ele se torne um adulto funcional, preconizando isso principalmente. Voltando naquela questão dos seus atendimentos, a maioria são mulheres que te procuram. Você acha que existe um certo preconceito dos homens? Resistência, assim. Antes eu atendia mais esse público, agora o meu público já está mais afinilado, eu atendo mais na clínica também crianças do transtorno. Então o meu atendimento na clínica também já é voltado para atendimento. Já começou a direcionar. Isso, já está Que legal! mais direcionado. Mas antes, quando eu atendi em demanda, eu atendi um caso que era já senhor de idade, assim,
E foi pelo plano, e quando ele soube que era uma psicóloga, que era mulher, e aí ele começou a ter desconforto, assim, sabe? E com muita resistência conseguiu falar o que era, mas aí no fim, pra finalizar, ele falou, olha, eu não vou me sentir confortável, você é mulher, você me entende. Aí já foi justificando, eu não sou machista, mas é que eu não consigo falar certo tipo de coisa com você que é mulher, eu preciso tratar com homem. Eu falei, não, eu respeito, tudo bem. E aí eu ofereci, eu encaminhei para outro profissional, um colega meu, para que pudesse. Eu também não sei, eu encaminhei, né? Mas eu também não sei se a pessoa foi atrás. Sim. Mas eu senti essa dificuldade, assim, mais uma resistência do homem. Por quê? Porque o homem é ensinado a aguentar tudo, a ser forte. Porque o fato de eu ir na terapia, eu estou demonstrando uma fraqueza. E é difícil para o homem suportar isso. Fazer terapia é difícil para ele. Não, fora isso, eu assim, quem vai na escola é doido. Exatamente. Ai, gente, eu não aguento isso. Não, Todo mas mundo devia fazer terapia. O que eu mais escuto é, eu vou pagar para alguém ficar me estudando meus problemas. Essas piadinhas assim. Eu já vi um documentário, não sei, um documentário do You Live in Masculine, alguma coisa assim. Você já viu? Não. É maravilhoso. Fala sobre a criação dos homens. Como que é diferente? A pressão. E essa tua fala me lembrou muito. Eu falei, gente. Aí você começa a ter um pouco mais de empatia e entender também essa pressão que eles vivem. Sim. Por que eles são assim? Porque eles foram ensinados assim. Exatamente. É muito, muito interessante. Netflix. Muito bom procurar assistir. E como que a gente quebra o ciclo com as novas gerações, com os nossos filhos, com os nossos meninos? Vamos ter esse cuidado de tudo bem você chorar. Você chora porque aconteceu alguma coisa. E quando a gente está triste, é natural que a gente chore, tá tudo bem. Começa a naturalizar as emoções. Me dói no coração ver o pai e a mamãe falar assim, para de chorar, menino. Homem não chora. Igual esse choro, que frescura. Deixa chorar. Deixa, coloca pra fora. Exatamente. Isso eu vivo de forma constante com os meus parentes, com meus tios, enfim, essa resistência. Com meu marido também, que a gente teve que trabalhar essa questão, mas a gente percebe que isso é muito lá de trás, é muito social. Mas a gente pode fazer diferente agora. Vamos quebrar esse ciclo, gente. E é interessante porque a gente, e de repente, em algum momento automático, assim, eu tô replicando. Já tá muito intrínseco, né? É interessante. Tá. Se deixar, a gente vai ficar aqui até a noite. Verdade. Aí me conta, o que você faz? Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você olha no celular, você toma água, você reza, o que é? Desliga o despertador. Primeira coisa, despertador, já levanto, porque eu não gosto de ficar enrolando. E já vou direto pro meu filho. De novo, quando eu falar meu filho, gente, vou ver meu filho se tá tudo bem, e aí vou fazer café, depois eu me arrumo, depois eu acordo aí pra tomar café comigo, porque essa questão da alimentação, eu trabalho a semana inteira. E eu fiz um acordo com meu marido que depois das 18 eu não trabalho. Porque antes eu trabalhava até 8 horas, mas antes eu não tinha filho, né? Sábado eu também não trabalho, então eu fico pra minha família. Depois das 18, off, e sábado, domingo, minha família. E aí a gente tem esse compromisso de, já que eu não posso estar o dia a dia com ele, eu tomo café com ele, eu almoço com ele, eu como com ele essas refeições, para a gente criar essa questão de vínculo, para ele ter esses hábitos. E isso é importante para mim. Que legal, que gostoso. São momentos, né, importantes. Isso. Pra mim isso é muito valioso. Pra mim isso é muito valioso. Você tá plantando uma sementinha lá dentro também, né? Que gostoso. Quem ou o que te inspira a ser melhor, a buscar mais? De novo, meu filho. Vamos falar que antes do meu filho, gente, minha mãe sempre trabalhou a vida inteira. É uma coisa que eu tenho muito comigo agora, por querer ficar mais com meu filho, que eu não tive esse tempo de qualidade com minha mãe. Minha mãe eu levantava, porque ela sempre trabalhou como doméstica, babá, então eu levantava cedo na capital, tinha que pegar um ônibus, 5 horas da manhã ela já não estava em casa, chegava muito tarde em casa, então eu não tive isso com minha mãe. E é isso que eu não quero ter com meu filho, por isso que eu preconizo isso, mas também eu moro numa cidade, minha casa é bem próxima, então eu consigo ter esse tempo. E não, jamais eu converso com minha mãe, não uma forma de punição, mas eu aprendi algo disso, aprendi algo com isso. Então ela me inspira, porque minha mãe sempre trabalhou, ainda trabalhou desde nova, desde o pai dela não deixou que ela estudasse, porque menina não pode estudar naquela época, pensamento do meu avô, sempre colocou para trabalhar muito cedo, então minha mãe sempre me inspirou, sabe? Eu quero ser o melhor por ela também. Meu marido sempre me inspira muito, eu falo que ele, quem conhece meu marido sabe,
que ele é uma pessoa incrível, que as pessoas... O nome dele é Cristiano. Ele é uma pessoa muito incrível. Quem é o Cristiano, filho do pão? Cristiano é minha fonte de inspiração. E ele sempre me incentivou, sempre. Olha, se hoje eu tô aqui, se eu trabalho, se eu me formei, por incentivo dele. Faz tanta Por diferença. incentivo dele. Ele me colocou em cima, você é capaz, olha pra você. Aí agora meu filho. Então, meus 3 pilares, minha mãe, meu esposo e meu filho. E meu neném que tá pra nascer, ele não conseguiu. Se o mundo todo pudesse ver, ter acesso a uma frase sua, essa frase ia ficar disponível num telão, no outdoor, e ser traduzido para todas as línguas, que frase seria essa? Voltado para a área profissional. Google não fornece diagnóstico. Pode ser duas? Muito bom, pode. Google não fornece diagnóstico. E segundo, não precisa esperar um diagnóstico para buscar intervenção para o seu filho. Não espere um papel, não espere alguém falar o que é ou o que não é. Porque antes de alguém falar o que é ou o que não é, ele já apresentou algumas dificuldades. Se você observa uma dificuldade, procure um profissional para ajudar você nessa dificuldade. Não espere um diagnóstico, procure intervenção. Notou uma dificuldade na fala, um atraso na fala, procure um profissional especializado, um fono. Notou um atraso motor, procure um profissional especializado, um fisioterapeuta. Com problemas comportamentais, procure um psicólogo. Não precisa esperar um diagnóstico. Com as intervenções, o quanto antes, e se surgir um diagnóstico, com o processo de intervenção antecipado, isso já vai sendo direcionado. Mas muitos pais esperam um papelzinho para ir, vou fazer alguma coisa agora. Então, essas duas frases. Google não fornece diagnóstico e não espera um diagnóstico para procurar intervenção. Viu, Diana? Google não fornece Diagnóstico. Mas é uma loucura, né? Deixa eu pesquisar aqui. Faz exame no laboratório, deixa eu ver se tudo bem. Só deixa a gente mais agonia, mas Verdade. Vamos aqui agora para a nossa rodada de perguntas e respostas rápidas. Meu Deus. Tá bom? Não sou boa nisso não, Melhor lembrança da infância. Família, festa do Dia das Crianças. Todo Dia das Crianças promovi um evento, uma festinha pra mim, com meus primos, e isso é a melhor lembrança que eu tenho. Que delícia. Nunca tem em casa. Nunca, meu Deus, eu não pensei nisso. Nunca tem em casa. Nunca tem em casa. É uma coisa bem. Não é objeto. Nunca tem em casa falta de diálogo. Não tem. Tudo a gente consegue dialogar, não precisa ter grito, a gente conversa e assim que a gente resolve. Não tem a falta de diálogo em casa, isso não tem, não é um objeto específico, é uma conduta mesmo. Sim. E nunca falta em casa. Isso, nunca falta em E casa. o que sempre tem em casa? Sempre tem em casa uma criação mais voltada para o meu filho, uma criação mais amável, mais compatível com a idade dele, com muito respeito, porque não fomos ensinados a respeitar as limitações dos nossos Isso é filhos. muito verdade. Então, uma criação com respeito. Muito amor, muito amor. Deus. Bem clichê, né? Meu Deus. Clichêzão, mãe. Bem clichêzão. Uma qualidade sua. Uma qualidade. Que difícil. Olha, muitas pessoas sempre falam isso pra mim. Minha facilidade de sensibilizar, empatia. Essa facilidade que eu tenho em ser empática. Isso é algo que marcante. Uma vez ou outra pessoa acaba falando isso. A meu respeito. E clichêzão, um defeito seu. Eu sou muito reservada, sou muito introspectiva, sou mesmo. Sou muito reservada com as minhas relações, minhas redes sociais, tudo sou bem reservada mesmo, assim. E isso me gera muita dificuldade também, para criar laços. Então eu consigo manter os laços que eu já tenho, mas para criar às vezes é um pouquinho difícil, porque eu sou bem reservada. Perfeitamente, porque eu sou muito reservada. Então, E aí eu sou introspectiva. Aí às vezes eu tô em algum lugar, tô quieta e eu penso assim, você não tá legal? Eu tô observando. Inclusive eu tinha um amigo que chamava de autista. meu Deus. Ela brincava, né? Porque assim, e as pessoas por ver, Diana professora, Diana palestrante, acham que a gente desenrola e que eu vou chegar e eu vou ser a alegria da festa. Não, você é expansiva, Não. essa facilidade, Não. não é assim. Não é assim. Por exemplo, se eu vou dar uma aula, se eu vou dar uma palestra, eu tenho um papel a ser cumprido ali, e eu vou lá e desenvolvo aquele papel e ponto. Não significa que eu sou assim o tempo todo, né? Exatamente. É normal, às vezes as pessoas confundirem um pouco, mas tá tudo certo. O que te tira do sério? E me tira do sério.
Isso que está muito comum na minha vida profissional. Bater não educa e não resolve. Não se pode bater em crianças que já têm um comportamento de agredir. Você está ensinando para ela, você está reforçando o comportamento dela. Então bater tira do sério, porque eu falo 1, 2, 3, 4 vezes a importância, o que isso gera. Você está sendo modelo. Se você se frustra e você bate, você está ensinando que a criança se frustra e pode bater. E por mais que eu fale, quando eu vi já tinha dado tapa. Meu Deus, eu fiquei aqui engasgada. Um tapa. Nossa, bater, coleguinha, nossa. O que você mais aprecia em uma pessoa? A escuta. São raras pessoas que você consegue conversar e ela consegue escutar. Geralmente ela insere uma outra coisa. Eu também fiz isso também já aconteceu comigo, foi pior. Então hoje o que eu mais observo, o que eu mais aprecio é quando a pessoa consegue te escutar, de forma fidedigna mesmo. Eu tô ali, tô te escutando. Isso eu mais aprecio. Escutativa é maravilhoso. Isso, exatamente. Muito bom. Com quem você mais gasta dinheiro? Não vou mentir, atualmente com tecidos de bebê, fralda, leite, é o que eu mais gasto. E para meus estudos também, o que eu mais gasto, porque os valores são exorbitantes. Tem que ter essa organização. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, mas é um investimento relativamente alto. Alto mesmo, então a gente precisa ter essa organização financeira. Eu não posso ir para os finalmente antes de comentar uma coisa. Você fala muito bem. Sério? Você se expressa muito bem. É porque eu tô falando daquilo que eu gosto. É mais fácil. Olha que legal isso aí, gente. Porque as pessoas, quando às vezes eu convido para fazer. Eu não gosto de falar entrevista, é um bate-papo. Porque assim, você está contando o seu trabalho. Mas as pessoas já dão uma travada entrevista, né? E tem uma câmera, então às vezes. Meu Deus, que E é normal, mas, por exemplo, mas eu tô falando do meu trabalho, do meu dia a dia. Então, eu gosto, que eu amo. se você vai fazer uma apresentação, por exemplo, se você se preparou, se você tem domínio do que você está falando, flui. Por mais que você tenha medo, que você tenha receio de falar em público, é mais fácil, entre aspas, tá, gente, para quem está só ouvindo, porque você já tem esse domínio. Mas eu acho que, além de você sim, ter esse domínio, porque tem pessoas que têm domínio, mas não conseguem se expressar muito bem, usar as palavras. Então, eu acho que você faz isso com maestria, de verdade. Mas sempre foi assim? Não foi. Fiquei Me surpresa. conta esse processo. A gente exercita muito na faculdade. Porque antes da faculdade é zero me posicionar, zero me colocar na frente de pessoas para falar sobre alguma coisa. Então você vai exercitando. E porque eu também preciso conversar muito com os pais, explicar muito as funções do comportamento, porque é importante. E a gente vai trabalhando essas questões aos pouquinhos, sem que a gente perceba. A gente vai trabalhando. Tá bem, minha filha, também. Onde que a gente encontra nas redes sociais? Meu nome, vou soletrar aqui rapidinho, porque não é um nome simples, é muito cheio de flu-flu, T-H-Y-N-N-E, Taine. 2 N, gente. 2 N's, com Y e com H, por favor. Minha mãe, Taine Campos, no Instagram e no Facebook também, só nas redes sociais. Pra gente finalizar, deixa uma indicação ou de um livro, de um filme, de uma série que você assistiu e te trouxe aprendizado, ou mais de um também, fica à vontade. Um filme que me marcou bastante, não é um filme tão antigo assim, ele se chama Uma Prova de Amor, daquela atriz Cameron Diaz, você já assistiu? Não me recordo agora pelo nome. Uma filha tem câncer, desenvolveu câncer e ela teve uma outra filha para ajudar na questão de doação de medula, de tecidos. Então ela teve outra filha para ajudar essa filha e ela tinha outro filho mais velho. Mas o contexto do filme é um filme emocionante, mas o contexto assim, que eu aprendi, que eu tirei como reflexão, é sobre a maternidade. O quanto que a gente impõe para os nossos filhos, o quanto que a gente não respeita os nossos filhos, o quanto que a gente faz de tudo para não sofrer. Então, o que eu tiver ao meu alcance para eu salvar a vida do meu filho, eu passo por cima de tudo, até por cima do meu filho, porque eu não posso suportar a dor de ficar sem ele, mas eu posso suportar o fato dele estar sofrendo. Então, isso é uma dualidade, isso mexeu tanto comigo, e esse filme traz isso, até o ponto que, enfim, vou dar um spoiler do filme. Não, já quero assistir! Do final. Em que a menina quer se despedir porque ela não quer ter uma vida de
procedimentos médicos, cirúrgicos, porque a vida dela seria essa, mas a mãe quer manter ela aqui, independente do que ela está sofrendo. Então, quando a mãe entende que abrir mão é um ato de amor também, termina o seu meio, porque é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Então, esse filme marcou, assim, quando eu assisti, mais uma Não, vez. eu me lembrei também de uma situação na minha vida que eu tive que abrir mão, porque eu fui trabalhar no passado, ano atrasado, em Paraná, no Escola Centro. E minha filha vai comigo. Minha filha vai comigo? Como eu vou ficar sem minha filha lá em Paraná? Né? Meu esposo fica aqui, mas minha filha vai comigo. Olha o que eu queria fazer. Tirar minha filha daqui de toda uma rede que existe, né? Minha mãe, minha sogra, meu sogro, meu esposo, os primos, mas ela tinha que ficar comigo. Por quê? Eu não podia sofrer. Exatamente. Deixa eu só arrumar aqui, tá? Aí. Então, me doeu demais. Aí meu esposo conversando e tal. E você tem certeza que você quer? E eu fiquei com raiva, brava, então assim, até eu parar e pensar, e doeu. Isso. Como doeu? Eu percebi o meu egoísmo. Eu me emociono, você vai me chorar, você é extremamente emotiva. Eu realmente. É porque a gente não consegue lidar com a dor. Então eu tenho que promover tudo à minha volta para eu estar bem. Mas a gente não percebe que às vezes todas essas movimentações afetam a vida de terceiros. Então a gente tem que aprender a abrir mão. Tem que aprender a abrir mão. E é difícil. Isso, é Nossa, difícil. Não, mas não é mãe, não, mas não é filho. E eu percebi assim, o que eu tô fazendo, gente? Eu vou tirar ela, né, da escola, os coleguinhas, a família toda tá aqui. Isso. É uma necessidade minha. Exato. Eu não posso sofrer, ela pode participar. Eu ia ficar o dia inteiro com uma babá desconhecida, né? Olha a situação. Mas e foi o motivo que eu voltei. Né? Eu comecei a ver, por mais que a gente se visse sempre, mas eu tava vendo ela crescer por foto. Sim. Rola, Temos que né? aprender a abrir mão. E entender que precisamos respeitar os nossos filhos. Eles são nossos filhos, não são nossas extensões. Eles não estão aqui para suprir nossas necessidades. Então a gente precisa respeitar ele como ser humano que ele é. Individual, separado de mim. Isso é difícil mesmo de entender como mãe, é difícil. Porque a gente quer nosso filho aqui, ele gosta das Claro. Não pode? Não pode. pode. Faça terapia para lidar com isso. Ô, gente, eu preciso pra deixar desmamar. Mas enfim, é um processo e realmente a terapia é necessária. Acho que todo mundo tinha que fazer de verdade. Todo mundo, verdade. E pessoas, elas procuram quando estão com problemas. Só. Mas É. teve uma única vez, uma minha não grande experiência profissional, vou fazer 4 anos aí, que uma pessoa foi para trabalhar as habilidades socioemocionais. Ela estava sem problemas emocionais e ela foi para melhorar esse quesito da personalidade dela. Eu falei, nossa, que diferente. Isso, você não precisa ir quando você só tem um problema, você pode ir também. Muito clichê para se autoconhecer, sim, para se autoconhecer isso existe, mas não existe o eu me conhecer na totalidade, porque nós mudamos todos os dias. Mas procure terapia, gente, façam, só vai fazer bem para vocês. Pessoal, eu queria agradecer a Taine. Eu sei que é muito corrido o teu dia a dia, mas você se disponibilizou, agendou, deu certo. Então, muito obrigada, de verdade, por compartilhar o teu conhecimento. Eu acho que assim, muito do que acontece em relação ao autismo, às vezes é falta de conhecimento nosso mesmo, né? A gente se compadece, a gente se entristece com algumas situações, mas conhecer a fundo assim, é importantíssimo, pra gente poder ajudar outras pessoas também. Então, cara, foi assim, maravilhoso. Obrigada de verdade por Eu compartilhar. fico extremamente feliz pela indicação, porque foi uma indicação. Oi, tá em Quero indicação. abrir espaço para agradecer a Regiane, que foi essa mulher, que é a família dela, que sempre abriu as portas para mim, tá sempre falando do meu trabalho. E eu ainda acompanho o filho dela, eu tenho um amor tão grande por ele. Nossa, eu tô com ele desde 1 ano e 8 meses. Já tá com 7 anos. Olha o vínculo, olha o vínculo. Então eu quero agradecer muito a Regiane, o João Paulo, a família, que sempre abriram as portas para mim, sempre, sempre, sempre. Isso foi com certeza o que me ajudou na minha vida profissional. Eles acreditaram em mim, eles investiram em mim e por isso que eu estou aqui hoje também, por eles. E eu também gostaria de esclarecer um ponto aqui do Senac, gente, porque é importante esclarecer, porque muitas pessoas desconhecem que o Senac é uma instituição filantrópica, é uma instituição privada, não tem a ver com o órgão público, não é da prefeitura.
prefeitura, não é do Estado. O que acontece com a prefeitura, o vínculo que tem com a prefeitura são repasses, são convênios para que eles consigam pagar os profissionais que atuam aqui. Então, os professores da área pedagógica, os professores, eles são concursados, são cedidos para que eles possam trabalhar aqui. A direção é composta por pessoas que não têm profissionais, que não recebem, então eles trabalham de forma voluntária aqui. E os profissionais da área clínica, que sou eu, que é a Bibi, que é a Daiane, que é a Fone, que é os fisioterapeutas, nós somos pagos por esses repasses da prefeitura. E para a festa de arrecadação, festa do milho, que você já ouviu falar, Rondocap, que ajuda. Então, isso é para conseguir pagar os nossos salários, para que a gente consiga fazer esse trabalho aqui. Entendi. Por que é importante esclarecer? Porque as pessoas acham que aqui é um órgão público e eles impõem, você precisa atender, não é assim. Precisa encaixar a demanda. Aqui são pessoas com transtornos e com deficiências múltiplas. E às vezes não cabe aqui fazer uma avaliação, não cabe aqui fazer uma hidro, não é assim. Não é assim. Precisa encaixar critério para conseguir uma vaga aqui. E por mais que tenha todos os laudos, consiga uma vaga, às vezes é necessário esperar, porque não tem vaga. Vai para lista de espera, e aí gera às vezes aquele tumulto de vocês não querem atender, não é. Porque às vezes realmente, às vezes não tem vaga. Não tem vaga. Eu só queria esclarecer mesmo. Bacana, importantíssimo esse esclarecimento. Sim. Obrigada novamente pela sua disponibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor. E obrigada por estarem com a gente até agora no